Vamos à correção agora da atividade relativa ao livro Inocência, né, de Visconde de Taunay. Bom, relativamente ao romance Inocência de Taunay, todas as afirmativas abaixo são procedentes, exceto, quer dizer, todas condizem com o romance menos uma. O autor desenvolve toda a história em cenário meio tipicamente sertanejo? Verdade. Numa atmosfera agreste e idílica, a gente rústica do sertão do Mato Grosso vive seus conflitos? Com certeza. A gente vê a questão do conflito, por exemplo, das tradições, né, de quem é sertanejo realmente, daquele que vem da cidade e também dos estrangeiros. Pereira decide casar a filha com Manecão, um homem honrado e rude, tal como o pai de Inocência? Com certeza. O pai de Inocência quer casá-la com um homem igual a ele, que é no caso o Manecão, né? Tão rude, tão grosso quanto ele. Ela é órfã de mãe desde o nascimento? Sim. Inocência é criada pelo pai Pereira, mineiro, afetuoso, mas turrão. Verdade também. A única que não condiz, Inocência, que vivia desde menina, apaixonada pelo prático Cirino? Não. Ela veio se apaixonar pelo Cirino no início da sua juventude, final da sua adolescência. Tá? Bom, vamos ao 2. Inocência é um romance rico de registros culturais, pois contrapõe, além de diferentes estilos de vida, o estrangeiro, o brasileiro e o homem da cidade. No caso, esses três aqui, né? O estrangeiro, o brasileiro e o homem da cidade, ao sertanejo. Bom, a gente vem aqui. Com base na obra, escreva: diante dos costumes do sertanejo, diante das atitudes do citadino e diante dos comportamentos do estrangeiro. A gente tem o acatamento ao desejo dos familiares mais velhos, o casamento apalavrado, ou seja, jurado, vou dar a mão da minha filha para você. Respeito à palavra empenhada, especulações sobre vidas alheias, é o quê? É uma demonstração diante dos costumes do sertanejo. Casamento do homem na maturidade, né? O homem já mais velho. Preservação da castidade feminina até o casamento, a menina se manter virgem até o casamento. Proteção rigorosa da família e respeito às tradições também são relacionados aos costumes do sertanejo. Os códigos morais tolerantes, flexibilidade ética, combinação do saber acadêmico com o popular e um pouco de confiança na mulher já são as atitudes de quem vive na cidade, do citadino. O rigor científico, interesse por pesquisas, a descrição objetiva, a utilização de dados estatísticos, respeito às diferenças de sexo e de idade ou de classe, tá? E também de idade, as diferenças de idade também eram respeitadas, é por quem? Pelos estrangeiros, é comportamento cultural do estrangeiro. Agora aqui, deveres de hospitalidade, divisão peculiar da habitação, gosto por devassar novas terras, ou seja, por descobrir novas terras e se apossar delas. E também uma ridicularização dos comportamentos exóticos, quer dizer, tudo que for diferente. Deixa eu dar o exemplo aqui do comportamento do Meyer, quando elogiou a Inocência, né? Então há uma ridicularização dos comportamentos exóticos. Quando o pai diz que mosela é nome de vaca, quando o Meyer a chama de mademoiselle, né? Que é uma expressão em francês para especificar dama. Então, a alternativa que corresponde é a letra A, né? SSCES. Agora, atividade 3. Observe a sequência abaixo do penúltimo capítulo de Inocência de Visconde de Taunay. Vinha a morte desdobrando as suas sombras no rosto de Cirino. Ia-se-lhe empanando o brilho dos olhos. Ficara a língua trôpega, afilara-se o nariz e sinistro pallor mais realçava a negra cor dos seus cabelos e barbas. Sentara-se Cesário no chão, que é o tio da Inocência, para segurar com mais jeito o corpo do moribundo. 2 lágrimas vinham-lhe sulcando as másculas faces. Ligeiro, estremecido agitava o corpo de Cirino. Agora, acrescentou com voz muito sumida, chegou o meu dia, mas eu lhe peço, nada diga à sua afilhada, não consinta que case com o Manecão. Então interrompeu Cesário, foi ele quem? Não, contestou Cirino, mas ela havia de ser infeliz? Ouviu? Promete-me?
Prometo, respondeu Cesário com firmeza. Juro até... Pois bem, suspirou o agonizante. Agora agradeço a morte. Quero apegar-me às santas do paraíso e chamo por... E com esforço, no último alento, murmurou mais e mais baixo. Inocência. Na tarde deste dia, o viajante que passasse por aquele sítio poderia ver uma cova coberta de fresco, sobre a qual se erguia uma cruz tosca feita de 2 grossos paus amarrados com cipós. Eram mostras da caridade do mineiro Antônio Cesário, ou seja, foi o tio da Inocência quem enterrou o Cirino, né? E fez a cruz. A cena da morte de Cirino revela o quê? Que o romance carrega marcas típicas do romantismo. Por quê? Por mostrar o sofrimento e o sacrifício do protagonista Cirino como decorrência da sua oposição aos valores estabelecidos, uma vez que ele morre para reivindicar o direito de viver seu amor por Inocência, a qual, contra a sua vontade, mesmo não amando o manecão, tem um compromisso de casamento com ele para atender uma determinação de seu pai. Lembre-se que o Cirino, ele, no momento que o manecão vai ao seu encontro, ele pergunta da Inocência, ele sem medo nenhum diz que ele ama a Inocência e que pretende se casar com ela, né? Ou seja, ele se põe em sacrifício, né? Ele entrega a sua vida, então isso é uma característica romântica, né? Do romantismo neste romance. Agora o 4. O romance Inocência, de 1872, de Visconde de Tournai, é reconhecido pela crítica como uma das mais populares narrativas da literatura brasileira. Nessa obra, o leitor pode identificar valores do romantismo regionalista por meio de quê? Bom, caracterização do modo de vida urbano, nós vimos que a história conta o modo de vida do sertanejo, não é isso? Então, não. A assimilação dos costumes do homem branco pelo caboclo, aqui não existe essa prerrogativa do branco e do caboclo. Existe uma contradição, um contraste dos costumes, né? Do sertanejo, de quem vive na cidade, o cidadino e do estrangeiro. Então não é. Seria a letra D, intervenção reflexiva do narrador ao protagonista? Também não. O narrador ele é em terceira pessoa e não em primeira pessoa. Descrição da cidade que se passa no romance, essa aqui também não tem nada a ver. Então, nessa obra o leitor pode identificar os valores do romantismo regionalista por meio de quê? Da reprodução do linguajar típico do interior brasileiro.